noite, queridos irmãos. Novamente estamos aqui em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, de Florianópolis, Santa Catarina, para esse encontro com o Evangelho, onde procuramos levar a todos os assistentes a palavra de Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, diante da perspectiva espírita, contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos nós e com os nossos lares, e que neste momento nos auxilie a apresentar com clareza a mensagem de hoje. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema orgulho e humildade. E já observando que o Espiritismo dá tanta importância a essa questão, estas palavras, orgulho e humildade, e as suas derivações, aparecem 339 vezes no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então julgamos importante trazer esse tema à nossa reflexão, no sentido de nos auxiliar na condução da nossa vida. É prática comum nos eventos espíritas se iniciar as atividades com uma leitura edificante, visando uma asepsia, uma harmonização do nosso ambiente, e preparando cada um de nós para a oração que segue e para uma conveniente absorção do tema em questão. A leitura que nós selecionamos para hoje vem do livro Abrigo, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Alguém houve na terra que, nascido na palha, não desesperou da pobreza a que o mundo lhe relegara a existência, transformando o berço apagado em poema inesquecível. Assinalado por uma estrela em sua primeira hora humana, nunca se lembrou disso em meio das criaturas. Com a sabedoria dos anjos, falava a linguagem dos homens, entretendo-se à beira de um lago em desconforto, com as criancinhas desamparadas, trazendo os tesouros da imortalidade no espírito, vivia sem disputar uma pedra onde repousar a cabeça e, dispondo da autoridade maior, escolhia servir ao invés de mandar, levantando os doentes e amparando os aflitos. Em permanente contato com o céu, ninguém lhe ouviu qualquer palavra em torno dessa prerrogativa. E, podendo deslumbrar o cérebro de seu tempo, preferia buscar o coração dos simples para esculpir na alma do povo as virtudes do amor no apoio recíproco. Esquecido, não se descurava do dever de auxiliar sempre. Insultado, perdoava. Traído, socorria aos verdugos, soerguendo-lhes o espírito através da própria humildade. Golpeado em suas esperanças mais belas, desculpava sem condições a quantos lhe feriam a alma angélica. Amparando sem paga, ninguém lhe escutou a mais leve queixa contra os beneficiários sem memória a lhes urzirem a vida e o nome com as farpas da ingratidão. Vendido por um dos companheiros que mais amava, recebeu-lhe sereno o beijo suspeitoso. Encarcerado e sentenciado à morte sem culpa, não recorreu à justiça, por amor àqueles que lhe escarravam na face, deixando-se crucificar com o silêncio da paz e o verbo do perdão. E ainda, mesmo depois do túmulo, ei-lo que volta à terra estendendo as mãos amigas que o mal segregara na deserção, reunindo-os de novo em seus braços de luz. Esse alguém era humilde. Esse alguém é Jesus. Então vamos agora à nossa prece de abertura. Procuremos então sintonizar nossos pensamentos e sentimentos com o mais alto, buscando na figura excelsa de Jesus o conforto e a inspiração, ambos indispensáveis ao nosso verdadeiro bem-viver. Jesus,
neste momento em que iniciamos nossa atividade de estudo. Ampara-nos na tua paz. Tu que conheces as nossas limitações, auxilia-nos a compreender as leis divinas através do teu Evangelho de luz. E mais do que isso, fortalece-nos na vivência das tuas lições, para que sejamos seres humanos melhores a cada dia e que possamos dar a nossa contribuição na tua obra abençoada. Auxilia-nos, Mestre amado, a reconhecermos e corrigirmos as nossas imensas imperfeições. Concede-nos a coragem e a força para que, com humildade, perseverança e amor, possamos vencer as dificuldades que se nos apresentem, fruto da nossa própria conduta. Estejas sempre conosco, divino amigo, inspirando-nos nos nossos bons propósitos, iluminando nossos passos, para que caminhemos com celeridade e segurança rumo à felicidade a que nos destinou nosso Pai. Que assim seja. A Casa Espírita Joana de Ângeles, se utilizando desse recurso na internet, no Facebook, promove toda segunda-feira às 19 horas até às 19h30 este encontro com o Evangelho, que fica também hospedado lá no nosso canal no YouTube, juntamente com um conjunto de palestras doutrinárias realizadas aqui na casa. Basta procurar lá no YouTube por Casa Espírita Joana de Ângeles, Joana com 2 N's, para ter acesso a todo esse material. Então, durante 30 minutos a cada semana, estaremos todos juntos envolvidos pela mensagem evangélica. Como se estivéssemos naquele tempo em que Jesus andava pelos campos e pelas aldeias da Galileia e arredores, buscaremos a excelsa felicidade de ouvir, mais uma vez, as palavras de Jesus, de acompanhar Jesus em suas andanças, de sentir seu profundo amor por todos nós. Assim, esse encontro com o Evangelho é, na verdade, um encontro com Jesus. Encontro com Jesus, nosso mestre, nosso amigo, em quem confiamos, de quem gostamos de ouvir as palavras amorosas, a quem dirigimos nossas preces, na confiança de que chegarão ao Pai, para quem nos voltamos nos nossos momentos de angústia, mas também nas nossas horas mais felizes. É para este encontro que a Casa Espírita Joana de Ângeles convida todos os irmãos. Convida todos que temos no Mestre dos Mestres o guia seguro para a nossa caminhada. Todos nós que escolhemos o meigo Nazareno como o companheiro ideal para todas as nossas horas. Todos que já sentimos o grande amor que nos dedica o divino amigo Jesus. Eu gosto de, quando vou pesquisar por algum tema, de procurar pela origem das palavras. Eu acho que a origem das palavras, na maioria das vezes, nos diz muito sobre o seu significado. Então, procurei orgulho e humildade e achei orgulho como origem no catalão, a palavra orgulho, que significa característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Já a humildade, eu encontrei do latim a palavra humus, que significa terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber a semente. Então, se observarmos esses significados, de fato, o orgulhoso normalmente pensa que sabe tudo e por isso perde as santas oportunidades de aprender. Já o humilde reconhece a sua ignorância no sentido de desconhecer as coisas, e está sempre preparado para receber a semente do conhecimento. Para o espírita, sobretudo, o orgulho é uma tolice, tendo em vista que as sucessivas encarnações podem alterar significativamente as condições sociais do espírito encarnado. Às vezes, viemos para cá numa condição de pobreza, até de miséria, outras vezes viemos numa condição de riqueza, de posses. Enfim, precisamos experimentar
todas as situações. Acresce a esse fato que o nosso planeta, Terra, de acordo com as obras espíritas, é um planeta ainda na condição de mundo de expiação e provas, no que se refere à sua categoria. Estamos à frente apenas dos mundos primitivos, lá onde habitam as primeiras experiências humanas, o homem das cavernas. Então já essa condição seria suficiente para expurgar dos nossos corações o sentimento de orgulho. Do ponto de vista material, costumamos conceituar a humildade como sinônimo de pobreza. Então mede-se a humildade de alguém de acordo com as suas condições de prover seu sustento, seu conforto, de forma que quanto mais miserável, dizemos, mais humilde. Esse enfoque materialista está completamente equivocado, porque orgulho e humildade são características intrínsecas do espírito. Embora reconheçamos a situação de riqueza, é uma condição que estimula o orgulho, mas o orgulho que já existe na criatura. Ainda há pessoas, entretanto, que são orgulhosas em condições sociais precárias, como também há pessoas que são humildes na sua condição materialmente favorecida. Então, daí segue que a autêntica humildade se encontra no espírito e não nas condições sociais do homem encarnado. O homem verdadeiramente humilde não se orgulha da sua riqueza material, porque sabe que ao deixar esse mundo dela nada levará. Sabe que riqueza ou pobreza são experiências encarnatórias pelas quais todos nós haveremos de passar na nossa caminhada rumo à perfeição. O humilde, quando vive em condição socialmente desfavorável, mantém-se em equilíbrio, sem se sentir inferiorizado. Se a sua situação é de riqueza, exerce a solidariedade, a caridade, a empatia, a tolerância. Aquele que se orgulha da sua riqueza deve sempre ter em conta que a vida pode lhe retirar tudo de um só golpe. Jesus, nosso guia e modelo, no seu maravilhoso Sermão do Monte, referiu-se aos humildes quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Kardec comenta que, dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. E o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E põe o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, segundo Kardec, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então temos que Jesus, o Rei dos Reis, foi a própria encarnação da humildade, desde o seu nascimento naquela manjedoura. Ele, o mais puro espírito que encarnou nessa terra, viveu entre os pobres sem uma mínima mancha de preconceito. Vejamos o que dizem algumas personalidades, exemplos vivos de humildade, a respeito desse assunto. Santo Agostinho diz: a humildade é a base de todas as outras virtudes. Reparem vocês, a humildade é a base de todas as outras virtudes. Portanto, na alma em que esta virtude não existe, não pode haver qualquer outra virtude, exceto em mera aparência. Francisco de Assis, pobrezinho, ninguém é nada mais e nada menos do que é aos olhos de Deus. Não adianta querermos aparentar aquilo que não somos.
O nosso Chico Xavier diz o seguinte: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Observe-se que as grandes personalidades da história se constituíram em exemplos vivos de humildade. Então, significa para nós que humildade é uma virtude que temos que perseguir. Eu vou agora, se me permitem, vou ler aqui, vou contar uma história que é narrada por Adelino Vieira. Adelino Vieira era um espírita que trabalhava com o Chico Xavier, lá em Uberaba, no grupo Espírita da Prece. Então, com a devida licença de vocês, eu vou ler para ser bem fiel à narrativa dele. Diz o seguinte, Adelino: ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para a última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce, um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram a sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele, o Chico.
Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem e, aos poucos, me foi cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos da boca de Jorge qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado, etc. Quando eu pensava que tudo havia terminado, o dono da casa, Chico, ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava inflado de orgulho. Menina, penteia o cabelo. Joga as tranças para Cacunda. Queira a Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava. Ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava assim, por todo inteiro, em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca ouvi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar, na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferido nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar.
Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Então, meus irmãos, vejam vocês que naquela figura de aparência tão miserável, estava ali um espírito de grande envergadura, ao ponto de ser levado por Jesus, o próprio Jesus. Então agora já caminhamos para finalmente aqui na nossa exposição. Vamos fazer um momento de meditação e reflexão. Então recomendamos fechar os olhos e elevar os pensamentos a Deus, procurando uma sintonia com o mundo superior, para que cheguem até nós e aos nossos lares vibrações de paz e harmonia, favorecendo nossas realizações diante dos ideais do Evangelho de Jesus. Durante este processo, vamos fazer uma leitura de um trecho do livro Espírito e Vida, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles ao médium Ivaldo Pereira Franco. Não chores, não sofras. Mantém elevado o pensamento ao Senhor sem te envergonhares. Alça-te à luz, mesmo que nada representes. Além da ponte, há muitas venturas aguardando por ti. Além do abismo, há a luz esfuziante esperando pelo triunfo. Luta, agora, vence logo. Não des tréguas ao mal, mesmo que ele seja partícula ínfima a toldar a visão do teu espírito. Combate-o sem lhe dar esse alimento mental. Todo meio incorreto jamais conduzirá a um fim reto. Afugenta a nostalgia, espanca a tristeza, surra a melancolia com as mãos ativas do trabalho edificante. Lutar contra tentações não é somente uma atuação mental, é atividade produtiva na realização do bem. Realiza a tua obra em paz, certo de que estás em Jesus e seguro de que Jesus está contigo. E quando tudo parecer esmagar as tuas aspirações e os fardos do mundo pesarem demais sobre os teus ombros, lembra-te dele, na manjedoura humilde e desdenhada, para renovar a humanidade inteira com a claridade inapagável do seu infinito amor. Evoca-o nas horas de amargura e sorri agradecendo a bênção do sofrimento. Só as almas eleitas são tentadas. Só elas têm forças para vencerem a tentação. O cristão não se deve angustiar porque o erro lhe bate à força, nem se deve entristecer porque permitiu que o erro tivesse acesso ao coração. Deve alegrar-se quando expulsa o erro de dentro da casa íntima, mantendo o júbilo porque o dominou, conservando a integridade do lar, ao invés de ser dominado pelo desequilíbrio que o afrontava. Guarda a certeza, alma devotada ao bem, de que Jesus contigo é a vida radiosa e pura em esperança permanente, como mensagem de Deus, em bom ânimo e alento para a tua redenção. E disposto a não incidir no capítulo negativo que deve ficar esquecido, reúne as forças e avança resoluto em demanda da mansão da serenidade que te aguarda, vitorioso na caminhada do dever. E assim agradecidos encerramos nossas reflexões de hoje. Que as doces vibrações de nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer desta semana. Que seja uma semana de paz, de harmonia, de saúde para todos nós, onde possamos com fé, com coragem e com resignação combater o bom combate, como nos ensina Paulo de Tarso,
rumo à edificação da nossa felicidade futura. Pedimos também, Senhor, pelos aflitos de toda a terra, pelos que sofrem os efeitos desta pandemia atual, para que o teu consolo se faça em todos os lares impactados por esses momentos de aflição. Pedimos também pelas nossas autoridades de todo o planeta, para que a tua luz se faça em suas mentes e seus corações, nas difíceis decisões que precisam tomar em decorrência das missões a que foram destinados. Que a tua paz esteja sempre conosco. Obrigado, Jesus, pela oportunidade deste encontro em torno de um ideal tão sublime. Boa noite a todos. Na próxima semana estaremos aqui, nesse mesmo horário, uma nova edição do Encontro com o Evangelho. Esperamos por todos vocês. Uma semana de bênçãos de paz, de amor, de saúde e de alegria para todos.